Bom dia, caros amigos das redes sociais YouTube, Facebook, TikTok. Seja por qualquer meio você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar. Espero poder estar te ajudando aí nessa empreitada aí rumo ao conhecimento, né? Então, pessoal, nos últimos dias aí tem bombado nas redes sociais, está em voga aí nas redes sociais, né? A polêmica envolvendo as relações de trabalho, né? As relações trabalhistas, né? A famosa escala 6 por 1, CLT, governos, sindicatos, empresários, né? Trabalhadores, aí o quarteto, né? Você tem governos que regulam aí as leis trabalhistas que interferem nas relações de trabalho. Você tem o empresariado, que é o dono do capital, né? Da propriedade privada, né? Que acaba aí ficando com as riquezas produzidas. Você tem os sindicatos que fazem uma intermediação, uma ponte entre o trabalhador, os empresários e o governo, né? Fazendo acordos, alianças e conchavos. E você tem lá na ponta do iceberg, né? O setor mais importante, sem sombra de dúvida, que é o setor trabalhista, que é o trabalhador, é aquele que produz, aquele que faz, né? Então nós precisamos aí dentro da filosofia discutir também essas relações de trabalho. A palavra trabalho ela vem do latim, né? Tripalium, né? Tripalium, 3 pontas, né? Era quase que um mecanismo de tortura, né? O trabalho na antiguidade grega ele não era bem visto não, né? Platão julgava que os seres inferiores é que trabalhavam, os escravos, né? Já os governantes, os filósofos, os reis filósofos eram dados à contemplação, né? A vida intelectual, a vida superior, né? E aos escravos o corpo, o trabalho, né? A produção, né? Na Grécia Antiga não era bem visto, em Roma também, né? O trabalho era realizado pelos escravos, na Idade Média pelos servos, né? Até adentrarmos aí na modernidade aí, e o surgimento de um conceito denominado proletariado, a prole, né? Um conceito conservador, né? Cunhado aí por Karl Marx, né? A prole, o proletariado, né? Então é óbvio, né? O homo faber, o homem que faz, o homem construtor, né? O trabalho é um dos aspectos mais importantes da vida humana, né? Primeiro, obviamente, a sua saúde, a sua alma, né? O seu intelecto que vai manifestar-se-á no trabalho, nos seus afazeres, né? Nas suas funções, né? Então, o que que acontece? A gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre o trabalho. Na sociedade capitalista, uma das características aí apontadas por Karl Marx aí sobre a atual sociedade, né, a sociedade do século XIX, era a exploração do trabalho. Uma das características do capitalismo é a exploração do trabalho, né? O Marx adviu aí que em todas as sociedades, né, você tinha o materialismo, né? Você tem o materialismo histórico que é ligado ao modo de produção, né? O modo de produção da vida material, que requer, obviamente, trabalho, né? Obviamente que nesse período histórico aí, mudou-se, variou-se as formas de trabalho, até nós termos hoje aí, né, a automação, a robotização, né? A tecnologia aí que acabou substituindo aí a mão de obra humana pela máquina, né? Pela máquina. Um problema aí quanto às relações de trabalho, né? Então veja bem, o Karl Marx ele é um pensador importante que refletiu aí a partir das contradições do trabalho, né? O surgimento do proletariado, daquele que produz, né? Mas não usufrui dos próprios bens do seu trabalho, né? As relações de produção se modificaram muito no capitalismo, tendo o trabalhador apenas o seu trabalho, não tem mais os instrumentos e nem o fruto
do seu trabalho, o fruto do seu trabalho é expropriado por um capitalista, detentor dos meios de produção, né? Os instrumentos também normalmente são dos donos dos meios de produção. Óbvio que essa relação mudou aí com os profissionais liberais, né? Na época do Marx, esse tipo de trabalho era minoritário, ele existia, mas era minoritário. Hoje você tem no mínimo aí 50% dos trabalhadores aí no terceiro setor, né, que não é agropecuária e nem a indústria, é o setor de serviços. E dentro desse setor de serviços você tem muitos trabalhadores autônomos, liberais, né, que são donos do fruto do seu trabalho e dos instrumentos do seu trabalho, né? São os profissionais liberais: advogado, dentista, médico, professor, vendedor, consultor e por aí vai, né? As relações de trabalho se alteraram. Mas o que acontece, pessoal? O que acontece, né? Então, uma boa ideia, óbvio, você diminuir o tempo de trabalho, dar maior aí ênfase ao ócio, né? O ócio é uma palavra que foi inventada aí no começo do capitalismo, né? Ou melhor, ócio não, um negócio, né? O negar o ócio é uma palavra oriunda aí do jargão capitalista nascente, né? Do empresariado industrial nascente, né? Que queria negar a vida contemplativa, negar o ócio, né? O negócio, a negação do ócio, né? No surgimento do capitalismo. O capitalismo, desde o seu início, ele foi predador e explorador, embora, obviamente, ele trouxe muitas comodidades, muitos confortos, né? Por exemplo, é só numa sociedade capitalista que você consegue trabalhar apenas 6 horas por dia ou 8 horas por dia, né? Em outras sociedades, dependendo da situação, a exploração era muito grande também. Em outras sociedades, em outras épocas históricas, né? Em outros modos de produção, melhor dizendo, né? Você tem o capitalismo no seu começo de forma predatória, utilizando-se mão de obra infantil, mão de obra feminina, jornadas extenuantes de 16, 18 horas de trabalho, né? Até que surgiu aí os movimentos sociais no século XIX, os sindicatos, o próprio marxismo, as internacionais, a Comuna de Paris, né? A Organização Internacional do Trabalho, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que foram contestando aí essa exploração predatória. É curioso, né, porque a economia ela funciona a partir da produção, circulação e consumo de bens, de mercadorias, de serviços, né? Se você não tem, obviamente, produção, trabalho, você não vai ter como consumir. Alguém produz, alguém consome, né? Mas para o capitalismo seria interessante que mais pessoas tivessem condições, melhores salários, para consumir mais bens que são vendidos por esses capitalistas através da exploração do trabalho. Quer dizer, é uma conta, é uma equação difícil de se dirimir, de se resolver. Por quê? O capitalismo, em tese, ele gosta de explorar a mão de obra do trabalhador, pagando salários muitas vezes arrochados, o arrocho salarial, aviltantes muitas vezes, né? Mas ele tem o interesse que haja o consumo desses bens que são produzidos. Mas quem é que vai consumir, né? Se você tem uma grande massa de pessoas pobres, desvalidas, sem salário, como era na época da escravidão, quem é que iria consumir esses bens? Alguém precisa consumir. Alguém produz, né? Alguém armazena, alguém coloca em circulação e alguém, no fim das contas, consome e alguém se apropria do chamado lucro. É o circuito da economia, né? É complicado porque se você parar para pensar, tá, a máquina substitui o homem, beleza, você aumenta a produção exponencialmente. A máquina consegue ser muito mais produtiva que o ser humano, não faz greve, né? Ela tem algumas manutenções que tem algum custo, mas o custo perto da manutenção de um trabalhador, ela é muitas vezes irrisória. Porém, quem é que vai consumir, né? Quem é que vai consumir? Se você consegue ter uma redução de jornada sem redução de salário, bom para a classe trabalhadora, em tese, né? Em tese, a princípio parece bom, mas aí a gente tem que ver se essa conta não vai ser paga pelo próprio trabalhador, né? Eles podem
demitir os trabalhadores, contratar pessoas por um preço equivalente às 36 horas, né? E não mais pagando o equivalente às 44 horas, para compensar aí esse 1/4, né? 1/5 praticamente de horas que os trabalhadores ganharam e que eles perderam, né? Eles podem jogar esse prejuízo no preço da produção, né? Alegando que a produção ficou mais cara porque encareceu a mão de obra, né? Não que isso seja real, mas eles podem alegar isso, eles alegam isso, né? E qual o papel do governo, da CLT, que é o grande regulador, o grande mediador, o grande intervencionista dessas relações de trabalho? É pró-empresário ou pró-trabalhador? Mas nós temos aí no governo um partido que se diz dos trabalhadores, embora ele tenha vínculos aí com o empresariado, né? Com o grande capital, né? Deixando muitas vezes o trabalhador à mercê dessas relações desiguais, né? Então é complicado se chegar a um denominador comum, né? Será que as empresas vão investir sabendo do custo do trabalhador? Essa que é a questão, né? Não deveria ser assim, mas é, né? Essa é a grande questão, né? Então, para a gente refletir sobre isso sem falsas demagogias, né? A gente precisa ver se não vai encarecer o custo da produção, esse prejuízo sendo jogado para o trabalhador, se não haverá desempregos por causa disso, né? Se os investimentos não cessarão por causa dessa relação aí de diminuição aí da exploração do trabalho, né? A mais-valia lá do Marx era exatamente isso. A mais-valia do Marx era isso, era o quanto que o trabalhador trabalhava, né, 8 horas por dia, e ganhava equivalente a 4 horas por dia. As outras 4 era a criação da mais-valia, do lucro do empregador, né? Marx já refletia isso no século XIX. Valeu, pessoal.